Pessoal, aqui é o Guilherme. Este vídeo é voltado principalmente para os iniciantes em Blender, aqueles que têm pouquíssimas horas ou nunca mexeram no programa, tá? Então, como vocês já devem saber, o Blender é um software 100% gratuito, ele é open source. Você pode fazer o download na página blender.org, baixe a última versão do aplicativo, tá? Se eu não me engano, a gente está na 3.3 agora. Tem algumas funcionalidades novas muito interessantes, tá? Mas se você já tem algum contato com software, esse vídeo não é para você, tá? Ele realmente é para aqueles que estão praticamente iniciando. Então essa aqui é a nossa interface básica, a nossa viewport. Essa parte aqui é o header, é o cabeçalho. A nossa barra de ferramentas está aqui. O nosso outliner e a nossa área de modificadores. E aqui embaixo a nossa timeline. No início esse software pode ser bastante intimidador. Eu lembro quando eu comecei a estudar que eu olhava para esses menus aqui, aba de modifiers, né, pensar, caramba, nunca vou decorar isso tudo, né? No aba de materiais, por exemplo, né? Ou mesmo quando você vai olhar a parte de texturização, que você tem que trabalhar com nodes, e a gente pode acabar tendo sistemas bem complexos de materiais, como eu vou demonstrar para vocês. Bom, eu acho que esse projeto aqui dá para transmitir uma ideia de como complexo esse software pode ser, né? Além de trabalhar na área de arquitetura e design de interiores como professor universitário, na parte de artes, eu estou aos pouquinhos tentando migrar para a área de entretenimento. Esse aqui é um projetinho que eu estou fazendo de um universo que eu gosto bastante, e um personagem que eu estou terminando de fazer, tá? Não é meu copyright, isso é um trabalho de fã, né? Mas aqui a gente tem, ó, eu vou sumir aqui, isso aqui é uma armadura para controlar um personagem. E aqui nesse personagem eu tenho um martelo, como você pode ver ali. Só um minutinho aqui, deixa eu apagar isso, pronto. Eu tenho um martelo animado com um efeito de eletricidade. Aqui está bem lento por causa do render, né? Demora mesmo. Então, só para você ter uma ideia de como pode ser complexo o processo de texturização, eu vou selecionar aqui essa textura do martelo e vou lá na aba Shading. Olha só. Olha o tanto de coisa que eu tive que fazer aqui. Isso aqui são os chamados nodes, tá? Eu acho importante a gente ter uma ideia desde o princípio, entender a dimensão do buraco que a gente está entrando, sabe? Se você decide estudar um software como o Blender, é muito importante você ter a noção de que você está se aventurando numa viagem longa e complexa, tá? Para você também não criar falsas expectativas de que daqui a um mês você vai fazer coisas incríveis. Então, claro que alguns projetos são bem mais simples, outros são bem mais complexos. Algumas habilidades levam muito mais tempo, tá? Bom, então como eu estava dizendo para vocês, algumas coisas aqui são bem simples, outras podem ser bem complexas, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa explicação da interface do Blender. Essa aqui é a nossa barra de ferramentas, a nossa viewport, o header, menu e modificadores. Como eu estava falando para vocês, algumas coisas podem parecer muito intimidadoras, né? Como eu mostrei ali aquela configuração de textura de material, mas com o passar do tempo você vai se acostumando, fica tudo muito óbvio, tá? Você vai absorvendo com mais tranquilidade. Agora é muito importante porque aqui no Blender eu tenho alguns add-ons, tá? Eu sei que o pessoal usa muito o termo complemento também, mas como em inglês esse é o termo, eu vou utilizar o termo em inglês porque a maioria dos tutoriais aí na internet, né, quando você vai no mercado comprar, eles chamam de add-on, eles não chamam de complementos, tá? Então eu tenho muitos complementos aqui. Então no seu Blender original você não vai ver esses 3 ícones aqui embaixo, são 3 complementos que eu vou falar sobre eles depois. Esse aqui também, o Retopo Flow, não tem no original. Essa barrinha aqui também não existe no seu Blender original. E
E nesse menu aqui, no Blender original, vão aparecer somente uns 3 ou 4 abas, mais ou menos, tá? Tudo isso aqui são complementos que eu fui adquirindo aí na minha caminhada de Blender, que vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos, né, mas que eu realmente estudei com força, aí acho que tem 1 ano e meio para cá, tá? Então, eu acho importante fazer essa consideração. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mexer na Viewport. Para mexer na Viewport, eu acho bem parecido com o SketchUp Pro, para quem utiliza o SketchUp Pro. Você deixa o botão do meio do mouse apertado, a rodinha do mouse, e você pode orbitar. Você deixa o Shift apertado e o botão do meio do mouse apertado, a rodinha do mouse, né? O mouse wheel, né, que chama. Você faz um panorâmico, tá? Você pode clicar aqui também, mas francamente eu não vejo ninguém usando o recurso aqui, tá? Eu simplesmente não vejo ninguém usando esses 4 botões. Zoom, tá? Mudar para perspectiva ortogonal ou perspectiva cônica, mudar para câmera ou mudar para viewport normal. O que você pode simplesmente fazer no mouse, eu não vejo sentido você vir aqui com o mesmo mouse que clicar aqui, tá? Então a movimentação é essa, bem simples. Essa rodinha aqui no meio chama cursor 3D, o 3D Cursor, tá? Você pode selecionar o cursor 3D aqui e com o botão esquerdo do mouse você vai mudando a sua posição, tá? Shift C, você volta o cursor 3D para o meio da tela. A propósito, esse aqui, a linha verde é o eixo Y, a linha vermelha é o eixo X, tá? A linha azul, eu sei que muitos aí usam o SketchUp, né? Ela não aparece aqui por padrão, só na hora que é necessário, tá? Então, como se fossem os diedros da geometria descritiva aqui, sem muito mistério. Agora, eu também nunca uso esse menu do 3D Cursor, porque eu posso simplesmente mudá-lo usando Shift e botão direito do mouse. Então eu acho esse botão aqui desnecessário, tá? Ele é só para super iniciante mesmo. Shift, botão direito do mouse, tá? Shift C, o cursor 3D volta para o meio. Aqui nós temos mover, rodar, escalonar e free transform, transformação livre. Também no início você usa bastante, depois você passa a usar somente o teclado. Anotações, deixa o botão apertado, você pode escrever uma anotação qualquer, tá? Com o mouse mesmo. Se você deixar apertado, você vem aqui em Annotate Eraser, você apaga. As outras são autoexplicativas, tá? Lembrando que isso aqui é uma anotação 2D, então se você rodar a câmera, tá vendo? Ela não vai apontar diretamente para a câmera, tá parado estático ali no lugar. O próximo é a fita métrica, a gente usa também para medir ângulos e medidas, né? E comprimento, largura e ângulos. Para apagar aqui eu já acho um pouco mais chato, é uma função do Blender que eu não gosto. Eu deixo a ferramenta ligada, passo o mouse em cima e aperto ou Delete ou a tecla X, tá? Eu acho um pouco intuitivo isso aqui, mas também eu sou um pouco enrolado. Essa função também é bem legal para adicionar formas geométricas de modo bem parecido com outros aplicativos mais populares, como o SketchUp. Tá? Bem intuitivo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma função nova isso aqui, de versões recentes do Blender. Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado, mas eu não lembro de usar isso aqui antigamente. Posso estar super enganado. Esse aqui é um aplicativo muito legal chamado Box Cutter, que para quem vai persistir depois, se você tiver a oportunidade de comprar quando tiver uma promoção, vale a pena. Hard Ops também vou explicar depois. E Construction Lines, basicamente ele traz as funções do SketchUp para o Blender. Mostrarei tudo em vídeos posteriores, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo objeto. Você pode ver aqui em Add, você tem a barra de criação, mecha, malha, né? Curva, superfície, metaball, etc, etc. Também eu não uso aqui, eu uso o atalho Shift A. O menu vai surgir sempre onde estiver o seu cursor, tá? Shift A, tá aqui. E aí nós vamos acrescentar aqui um cubo, bem básico. Veja que esse cubo ele surge metade para baixo, metade para cima aqui do nosso grid, da nossa malha, tá? E vamos ver aqui as visualizações. Você pode clicar aqui no eixo Y,
Aí ele vai mostrar uma vista lateral. Você pode clicar no eixo X, ele vai mostrar outra vista lateral. Vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Right Orthographic, Front Orthographic, Superior, Inferior. Para voltar ao normal, aperta a rodinha do mouse, o botão do meio do mouse, e rotaciona. Acabou, tá? Que mais? Se você não tiver a rodinha do mouse, você pode clicar aqui e depois rotacionar, tá? Que mais? Tecla 1 do teclado numérico, vista frontal, tecla 3, vista direita, ortográfica, tecla 7, vista superior, tecla 8, vista inferior, 5, ele vai alternar entre perspectiva cônica e perspectiva paralela, tá? Tem muita gente que gosta de modelar na perspectiva ortográfica paralela, porque ela não deforma tanto. Olha aqui. Então, a mesma caixinha na perspectiva cônica, normal, e a perspectiva paralela. Tá? Então, ela não tem a deformação de profundidade típica da perspectiva de ponto de fuga. Beleza? Bem simples isso aqui. Que mais? O objeto, ele está aqui, né? Se você apertar a tecla N, vai com a rodinha do mouse lá em cima na aba Transform, tá vendo? N, Transform. O objeto aqui, essa aba nos dá a posição X do objeto, Y e Z. Todos esses menus do Blender, mas todos mesmo que têm essas propriedades, mesmo em materiais, por exemplo, tá? Você pode clicar aqui e digitar o valor, por exemplo, 1. Eu posso clicar na setinha, posso deixar a setinha apertada, tá? Eu posso também clicar no número com Shift, posso clicar no número primeiro sem nada, deixar apertado e arrastar. Eu posso fazer isso com a tecla Shift apertada, ele vai fazer incrementos bem delicados, ele vai fazer, não é incrementos, ele vai fazer de modo bem mais sensível, né, e delicado, muito bom para operações delicadas, ó, sem o Shift, com o Shift. E com o Ctrl eu faço incrementos unitários, olha lá, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Coisa que muita gente avançada demorou para perceber, inclusive eu demorei para aprender isso. Eu quero mudar aqui 3 valores ao mesmo tempo. Eu posso clicar em 1, arrastar para baixo e digitar, por exemplo, 5. Então ele vai colocar aqui essa caixa na posição 5 no X, 5 no Y e 5 no Z. Tá? Ctrl Z para desfazer, para refazer Ctrl Shift Z. Tá? Bem tranquilo, parecido com muitos softwares. Tá? Então aqui nós temos a localização, o movimento normal, a rotação do objeto e a escala do objeto. Tá? Eu vou apagar. Para apagar, você clica no objeto, aperta Delete, ele vai apagar de uma vez. Ou o meu jeito favorito, que é X. X porque ele vai pedir para confirmar. Você diminui o risco de apagar alguma coisa por acidente. E a minha mão esquerda está sempre no teclado, tá, o tempo todo. Deixa a sua mão esquerda em cima do teclado. A gente vai usar bastante o lado esquerdo do teclado. Vou criar um novo objeto, Shift A, Mesh, Cubo. Tá? Então, você pode mover os objetos por aqui. Vai aparecer uma setinha, bem parecido com o 3D Max, né, para quem já usou o Max. Eixo azul, Z, eixo vermelho X, eixo verde Y. Você pode mexer em combinações dos eixos. Esse aqui é uma combinação do vermelho com o azul. Esse é uma combinação do azul com o verde. Uma combinação do vermelho com o verde. Por exemplo, aqui ele está mexendo em tudo menos na altura. Repara aqui, por exemplo. Tá? Ele está mexendo em tudo menos na altura. Muito bom quando você tem uma cadeira no ambiente, você quer mover sem garantindo que não vai descer ou subir, tá? Bom, mesma coisa aqui, ó, rotação, bem intuitivo, rotacionar em determinados eixos, e escalonar em determinados eixos. Agora, você pode resetar a rotação com Alt R, resetar a escala com Alt S, e resetar a movimentação com Alt G. A propósito, esses botões são os mesmos, os atalhos para mover, rotacionar e escalonar. Para mover é G de grab, tá? De agarrar. Tá? Botão direito ou ESC para cancelar o movimento, ó, G,
Tô nem usando o mouse, hein, gente? Ó, o botão do mouse. Aperto G no teclado, não precisa clicar nada. Eu vou clicar para confirmar a movimentação, tá? Ctrl Z. Então, G. Estou movendo. Eu não quero mover, me arrependi. Você pode apertar ESC ou botão direito do mouse. Esse atalho eu uso muito também, tá? Esse comando, botão direito do mouse. Estou fazendo alguma coisa, percebi que está errado, botão direito. Você pode restringir aos eixos G, X, Y. Aperta no teclado, Y. Aperta no teclado de novo, ó, X. Tá? Aperta no teclado Z. Para quem mexe com SketchUp, é como você apertar a setinha da esquerda para cima da direita. Tá? Posso também restringir os eixos, por exemplo. Quero mover em todos menos no Z. Todos menos no Z. Então, Shift Z. Ele está movendo em todos menos no Z. Quero mover em todos menos no X. Shift X. Está movendo só para cima, para baixo, esquerda e direita. Botão direito do mouse para cancelar. Mesma coisa aqui para rotacionar. Quero rodar só no eixo Z, então R, Z, RX. Cancela. Aí. Setinha aqui. Né? RX. RY. Veja que o seu input aqui está aparecendo aqui, né? A informação que você... RY, olha lá no Y como é que tá. Alt R reseta tudo. Tá? Isso é muito importante, muito mesmo. Mesma coisa para escalonar. Eu quero escalonar em tudo menos no eixo Z. Ó. Então, S, Shift Z. Eu quero escalonar em todos os eixos menos no Y. S, Shift Y. Quero escalonar em todos menos no X. S, Shift X. Quero escalonar só no azul. SZ, SX, SY. E por aí vai. Tá? Repara que se você escalonar o teu objeto, vamos aqui no Y, vou confirmar, apareceu aqui. Veja que na escala Y, o objeto foi ampliado 4 vezes. Então você sabe que a partir do cubo original, o objeto foi escalonado 4 vezes aqui no eixo Y. Isso mudou as dimensões dele, agora esse objeto tem 2 metros aqui, 8 metros aqui e 2 metros aqui. Você pode usar a fita métrica para ter certeza disso, tá vendo? Aperta Ctrl para travar aqui nos vértices, tá? Para quem vai mexer com arquitetura isso é importante, né? Design também. Mas, no geral, você pode e deve confiar nessas medidas aqui. O problema é que você ter o objeto com a escala irregular é problemático, tá? A gente vai ver isso em outros vídeos. Lá na frente eu vou mostrar para vocês. Se eu for fazer um bevel, veja que ele não está indo na escala, ele não está fazendo proporcionalmente esse chanfro. Ele está achatando mais em um lado do que em outro. Isso porque a escala do objeto está diferente, tá? Bom, para você modificar o objeto assim, somente com essas ferramentas que eu acabei de apresentar para você, e os modificadores que eu vou apresentar em outro vídeo, tá? Para não deixar o vídeo muito extenso. Agora a gente vai para o modo Edit. Tá? Para fazer modificações profundas no objeto, você tem que ir para o modo Edit, e aí que explode tudo mesmo, que aí você vê esse tanto de comandos aqui. Na hora que você percebeu que estava confortável aqui, você percebe que tem muito mais. Mais uma vez, esses atalhos, esses comandos aqui, você vai acabar usando atalhos, tá? Lembrando, Box Cutter, Hard Option são add-ons que eu tenho. E a maioria aqui que você vai utilizar, você já conhece. Mover, rodar, escalonar, transformar, você já conhece. Medir e anotar, você já conhece. Construction Lines é um add-on. Adicionar também, você já mostrei. Então, basicamente, ferramentas que nós temos são essas aqui. Extrude, Inset, Bevel, Loop Cut, Knife, Polybuild e Spin. Tá? Dessas ferramentas, as que são utilizadas 99,9% das vezes é Extrude, Inset, Bevel, Loop Cut e Knife. Essas 5 aqui são as ferramentas essenciais. Tá? Bom, estamos aqui no modo objeto. Para passar para o modo Edit, você aperta a tecla Tab ou clica aqui e vai em Edit. Ok? Quando você está em Edit, você pode clicar aqui em Vértice. Agora eu posso clicar nos vértices e alterar os vértices normalmente, por exemplo, G. Pode usar a ferramenta de
transformar aqui com um gizmo, se você preferir. Ctrl Z. Mas é a mesma coisa. Ó. Lembrando que para você estar em qualquer ferramenta aqui, para voltar para a seleção, é a tecla W, tá? E aí você pode alterar os tipos de seleção também. O laço, simples, caixa de seleção, que eu uso 100% do tempo, quase. Círculo eu uso para selecionar vértices, tá? E é isso. Então, eu posso selecionar aqui esse vértice, mover. Não dá para escalonar um vértice, nem rodar um vértice, porque o vértice é um pontinho no espaço, tá? Aqui, ó, G, tá? Posso mudar aqui para aresta, clicar numa aresta e mover normal, ó, G. Posso mover só no eixo Y, GY, GZ, tá? Posso selecionar duas arestas com Shift, clico em uma, clico em outra, G, tá? Aqui também. Posso escalonar a aresta? Posso. Ó. Posso escalonar só no eixo Y, aqui no caso só no eixo vermelho, que é o X, S, X. Tá? No Z não vai acontecer nada, naturalmente. Essa aqui vai escalonar no Z, SZ. Tá? Posso usar o modo face também. Posso selecionar somente faces aqui. Posso mover uma face, tá? Quando você altera o objeto no modo Edit, você não modifica a escala dele, tá? Outra coisa importante também, ó, S, tá? E aí você volta com a tecla Tab, voltou para o modo Objeto. Muito bem. Então, eu evito fazer com que meus vídeos fiquem muito compridos, senão fica insuportável assistir. E eu vou mostrar agora os principais add-ons gratuitos que você pode instalar no Blender, que a gente vai usar bastante aqui nos vídeos. Para instalar os add-ons ou complementos, você vai vir aqui em Edit, Preferências, Preferences. Esses aqui são os meus add-ons instalados. Essa lista aqui tem um monte de... Os meus instalados são todos esses aqui, ó. Tudo isso aqui é complemento que eu uso. Essa lista aqui que vocês estão vendo são os add-ons que já vêm nativos no Blender, tá? Você vai vir aqui na lupinha e digitar Loop Tools. Aí você vai clicar nesse quadradinho. Tá? O Loop Tools vai aparecer aqui no modo Edit. Se eu selecionar uma face, botão direito, vai aparecer aqui o menu do Loop Tools. Essas novas funcionalidades aqui. Volta lá, Preferências. Você vai digitar agora Bool. Você vai, B-O-O-L, você vai instalar aqui esse Bool Tool. Tá? O que o Bool Tool faz, vou explicar muito rapidamente aqui. Ele cria para você, com muita velocidade, operações booleanas. Você seleciona um objeto cortador. Primeiro, o objeto que será cortado depois, com Shift, Ctrl-, ele vai fazer uma operação booleana. Ctrl+, ele vai soldar os dois. Tá? Se você não usar o add-on, o processo é bem chatinho, assim, eu acho muito pouco intuitivo. Tá? Nunca me acostumei. Ele vai aparecer aqui uma operação booleana, você tem que selecionar um, usar o conta-gota, clicar em outro. Tá? É um processo bem pouco prático. Né? Eu não sei como o Blender não resolveu isso ainda. Então, o Loop Tool, Bool Tools, tá? Esse é muito importante. Que mais? Para quem trabalha com arquitetura também, é fundamental você instalar o ArcMesh também. A gente usa para fazer porta, janela, tem muita coisa legal. E agora nós vamos ver dois add-ons gratuitos para você baixar e instalar, tá? O primeiro é o Machine Tools, é um add-on excelente, gratuito, tem uma versão paga também. O que o Machine Tools faz é o seguinte, em vez de eu apertar Tab e mudar do modo Objeto para o modo Edit, e depois ter que vir aqui em Vértice, Aresta e Face, eu simplesmente aperto a tecla Tab, vai aparecer esse menu, que é chamado de Pie Menu, menu torta, né? Deixo apertado. Aí eu já posso ir direto, ó, no modo, no submodo de edição. Então, em vez de eu ter que vir aqui, modo Objeto, modo Edit, escolher Vértice, eu estou no modo Objeto, eu só faço isso, ó, Tab, Vértice. Então, eu já vou direto para o modo Edit, para o modo Vértice. Ah, eu quero Face, então Tab, Face. Você não precisa apertar, soltar e clicar, tá?
É só deixar apertado, passar o mouse em cima e clicar em face. Beleza, muito melhor, tá vendo? A propósito, eu também tinha esquecido de falar, a visualização, você pode usar a tecla aspas acima de tab, deixa apertado, é como eu gosto de usar. Tá vendo? Você pode apertar e soltar, mas eu prefiro deixar apertado, passar o mouse em cima e soltar a tecla. É muito mais rápido. Direita, esquerda, para cima, para baixo. É bem intuitivo. Frente, trás. Eu acho bem melhor do que soltar o mouse e ir lá no teclado, apertar a tecla 1, voltar e pegar o mouse, tá? Tecla aspas é a tecla que está ao lado de 1, acima de Tab e abaixo de ESC no seu teclado, tá? Mas voltando aqui ao Machine Tools, o addon faz muitas outras coisas, mas para mim essa é a função mais importante. Aqui também eu altero o modo objeto, se eu quiser, modo de escultura. Tá? O modo de escultura a gente vai usar para fazer estofado depois. Modo pintura de vértice, né? Tem várias outras coisas importantes aqui. Como que você vai instalar o Machine Tools? Ele não vem por default aqui no seu Blender. Você vai fazer o seguinte, acompanhe aqui na tela. Você vai digitar Machine Tools no Google e aí vai aparecer a página do Blender Market e do Gumroad. O Blender Market é o mercado oficial do Blender, é bem legal, só que tudo que você compra lá você tem que deixar pelo menos $1, tá? Então mesmo os produtos grátis. Então aqui no Gumroad você vai achar a versão gratuita. Você vai clicar aqui na versão Standard. Quem conseguir mesmo, quem sentir que vai para frente, vale a pena depois comprar a versão Deus Ex. Só que não de cara, tem outros addons que você pode comprar antes, afinal de contas $10 dá uns R$55, né? Não é pouco dinheiro. Tem outros addons mais importantes para você comprar antes. Então a versão Standard está excelente, tá? A versão paga foi lançada há pouco tempo atrás, assim. Então por 2 anos eu usei a versão Standard quando estava em teste. Então clica aqui, Standard, clica aqui o preço justo, coloca 0. Eu quero isso. Você vai botar o teu e-mail, fazer o download. Quando você fizer o download, você vai lá no Blender, clica aqui em Edit, Preferências, Install, tá? Aí você vai aqui em Downloads, você vai procurar aqui o Machine Tools e vai clicar nele, tá? E aí, quando você clicar nele, vai aparecer, ele vai estar assim, você vai clicar, esperar essa aba ficar marcada e está pronto para usar, beleza? Sem dor de cabeça. Então o Machine Tools está instalado. Próximo addon que a gente vai utilizar é o Blender Kit, é muito legal, ele é uma espécie de 3D Warehouse do Blender. Aqui em cima a gente tem modelos, objetos, materiais, cenas, imagens HDRs, que eu vou explicar depois, e pincéis. Bom, objetos, vamos pegar aqui, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira, por exemplo, ele vai puxar direto da internet. O interessante é que às vezes o download vem bem rápido, às vezes demora um pouquinho, tá? Vai depender como é que está o seu tráfego aí. Mas F para dar um zoom, tá? Seleciona aqui F se você tiver o Machine Tools ou vírgula no seu teclado numérico. O legal é porque aqui o modelo já vem texturizado, carregando aqui as texturas, tá? Já vem texturizado, bem legal, ó. Tá vendo? Agora, esses modelos com cadeado você só tem acesso com plano pago, né? O Blender Kit tem assinatura, você pode pagar mensalmente, anualmente. Você pode pagar um mês só para testar, mas aí você pega esses modelos e ele é seu. Você pode salvar depois e utilizar como você quiser, tá? Uma coisa que pode valer a pena para quem está começando aí com arquitetura, você pode pagar um mês, eu acho que vai dar uns R$50 mais ou menos. Aí você vem aqui e salva o máximo de coisa grátis, as coisas óbvias grátis e pagas que você puder, que se você pagar vai desbloquear, e você vai organizando e você salva para você usar no futuro, se você achar que é o caso, tá? Todos os materiais do Blender Kit são grátis, tem vários materiais aqui possíveis, por exemplo, gesso, vou digitar aqui, ó, plaster, tá? Então vai aparecer uma miríade de materiais gratuitos. Então, muito importante e ajuda muito para quem está começando. Como instalar o Blender Kit? Ele também é um addon externo. Você vai fazer o seguinte. Venha lá no seu navegador preferido, digita
Blender Kit. Você vai vir na página oficial, você vai clicar aqui, Download Blender Kit, clica aqui, ele vai fazer o download, e você vai instalar do mesmo jeito que você instalou o Mesh Machines, o Blender Kit vai aparecer aqui em cima, tá bom? Pessoal, chegamos a 30 minutos de vídeo, eu espero que eu consiga ajudar bastante vocês, tá? Eu gosto muito de divulgar o Blender, é um software que está ajudando a mudar a minha vida, tá? Me dá ânimo para trabalhar com muitas coisas diferentes possíveis. Não é só para arquitetura, como vocês viram no começo do vídeo, a indústria de jogos, de entretenimento. Tem coisas absurdas que você pode fazer com esse software. E é isso aí, continuamos no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.